A gente segue falando de economia porque o Federal Reserve, o Banco Central dos Estados Unidos, interrompeu o ciclo de alta de juros do país no dia de hoje, mantendo o referencial em uma faixa que varia de 5% a 5,25%. Essa decisão veio após 10 altas consecutivas, o que levou a taxa ao maior nível desde 2007. Para a gente analisar este cenário, nós conversamos a partir de agora com o economista Rodrigo Cohen, a quem eu agradeço demais pela participação. Seja muito bem-vindo mais uma vez aqui à Jovem Pan News. Olá, Daniel. Muito obrigado pelo convite. É sempre um grande prazer estar aqui com vocês. Perfeito. Como, claro, avaliou essa decisão do Fed de interromper esse ciclo de alta, afinal, 10 aumentos seguidos, né? E manter os juros nessa faixa que varia de 5% até 5,25%. Mesmo assim, a taxa continua no maior nível em 16 anos. Mas qual foi a sinalização? A sinalização foi que chegou o momento, né, da taxa se manter inalterada depois de 10 altas seguidas. Assim como no Brasil, os norte-americanos, principalmente lá, não estavam preparados, né, para uma sequência tão grande, né, de altas dos juros. E aí alguns dos motivos começaram a aparecer, como a quebradeira dos bancos também, que não tinham os recursos para poder manter, né, o dinheiro em caixa no caso de saque. Então alguns bancos começaram a quebrar, alguns bancos foram vendidos e isso realmente atrapalhou, na minha opinião, bastante a confiança, né, do mundo em relação à economia dos Estados Unidos. Então, nesse momento, o Banco Central de lá, o Fed, resolveu fixar aí os juros, né, de forma inalterada, mas na hora eu estava acompanhando o mercado, a Bolsa de Valores teve uma grande volatilidade, teve uma alta muito grande do dólar, teve uma queda muito grande da nossa Bolsa nesse momento, durante umas meia hora. Por quê? Porque os juros se mantiveram alterados, mas no mesmo momento teve um susto, teve uma grande surpresa negativa para o mercado, porque o Fed, Banco Central Americano, já sinalizou que possivelmente nas próximas 2 reuniões, agora a próxima vai ser em julho, os juros devem voltar a subir. Então, né, o mercado ficou nervoso. E aí depois, né, novela, né, história, né, depois voltou a cair o dólar aqui e a nossa bolsa voltou a subir, porque Jerome Powell, que é o presidente do Fed, ele falou, não, gente, calma, vamos ver como é que vão ser os indicadores, como os indicadores econômicos vão sair, e aí sim a gente vai poder tomar as próximas decisões. Então sempre, né, passa um pouco de nervosismo para a gente, né? A Bolsa traz uma movimentação muito grande, mas depois que eu vou ficando mais tranquilo. Pois bem, mas essa desaceleração da inflação nos Estados Unidos acaba justificando a interrupção desse ciclo de alta. Agora, quando a instituição sinaliza para novos aumentos, o que ela está querendo dizer? Já é uma justificativa antecipada para caso a inflação volte a subir? Essa é a sinalização que pode explicar esse tipo de aviso por parte do Fed? Os juros ele não sobe ou desce apenas pela inflação, né? Existem diversos outros indicadores que são levados em conta, como aqui no Brasil também, são levados em conta na hora de uma decisão, né, de aumento ou de manutenção ou até de queda dos juros. Então, por exemplo, o mercado de trabalho nos Estados Unidos está muito forte, então continua a economia bem aquecida. A inflação, ontem saiu um dado importante lá, que é o CPI, né, o equivalente ao IPCA aqui no Brasil, que veio um pouco menor, mas os últimos CPIs ainda vieram altos. A gente também tem mercado de trabalho, CPI, a gente tem o próprio PIB nos Estados Unidos que veio também aquecido nas últimas divulgações. Então a gente não tem como levar em consideração um indicador só. Por esse motivo, sendo o Banco Central dos Estados Unidos, o Fed, um veículo independente, assim como aqui no Brasil, e também bem ortodoxo, bem seguro, né, e bem forte, ele toma conta, né, ele tem que ter a responsabilidade de não poder simplesmente parar os juros por pressões e esperar ver o momento certo, um momento ideal, porque se ele tem um passo errado, um passo em falso, de parar de subir os juros e não segurar a inflação, isso pode ser uma medida muito ruim para a economia e para o futuro. Então o Fed falou, vamos manter aí a busca, né, do alvo da nossa inflação em 2%, esse vai ser nosso objetivo. Enquanto a gente não chegar lá, a gente não vai parar de subir os juros e não vai tirar, né, os olhos disso. Então acho que no momento eles estão fazendo um bom trabalho, um trabalho que é difícil, responsável, mas um trabalho que é importante e necessário para poder segurar a inflação lá, que é, né, um bicho-papão de todas as economias. Dúvida, Rodrigo. Agora, tentando trazer essa discussão
para o nosso dia a dia, como a manutenção da taxa ou a redução da taxa de juros nos Estados Unidos acaba impactando na economia mundial, mas especialmente na nossa realidade aqui no Brasil. Muito bom. A gente, quando tem uma inflação alta, os preços sobem, né? Os preços dos produtos sobem, e isso não é bom, né? Porque a economia ela fica instável. Então, o que os bancos centrais fazem? Para poder segurar a inflação, eles sobem os juros, o custo do dinheiro fica mais caro. Então, é mais difícil que as pessoas ou as empresas contraem empréstimos para poder fazer compras, né? Então, as pessoas comprando menos, o preço sobe menos, né? Tem uma demanda menor, então a inflação sobe menos, a gente consegue, os bancos centrais conseguem segurar a inflação. É mais ou menos essa dinâmica. Legal. Só que, se a gente tem juros altos na economia mais forte, a maior economia do mundo, que é os Estados Unidos, o que o investidor vai querer fazer? O investidor vai querer pegar o dinheiro e colocar lá. O juro está alto, você não tem risco nenhum, porque a economia não vai quebrar, você investe tudo nos Estados Unidos. Quando você investe tudo nos Estados Unidos, o que você faz? Você precisa, no mundo inteiro, tanto americano quanto qualquer investidor mundial, inclusive brasileiro, que queira investir lá, a pessoa tem que comprar dólar, né, para poder investir lá. Quando você compra dólar, o dólar sobe. Por isso que qualquer sinalização de alta de juros nos Estados Unidos, você tem o dólar subindo, tanto nos Estados Unidos, quanto no mundo inteiro, quanto aqui no Brasil também. Por isso que nos últimos meses, o dólar tem subido bastante aqui, por quê? Porque os juros têm subido lá, então os Estados Unidos passa a ser a bola da vez. Agora, uma vez que você tem a manutenção dos juros, ou até a queda dos juros nos Estados Unidos, automaticamente os Estados Unidos deixa de ser um país interessante, e aí países como o Brasil passam a ser a bola da vez, países emergentes, países que têm um risco maior, mas também têm um prêmio maior, pagam, né, um retorno maior nos investimentos. Então você passa automaticamente a fazer o inverso, passa a vender o dólar para poder sair de lá e comprar o real, comprar a nossa bolsa para poder investir aqui, por exemplo. E com isso, o dólar aqui cai e a nossa bolsa sobe. É mais ou menos assim que funciona. Pois é, perfeito. Bem didático, as pessoas certamente compreenderam. Agora, o que essa experiência nos Estados Unidos, esse atual cenário, pode nos trazer de reflexão para a nossa economia, mas especialmente olhando para o Banco Central, que vem sendo insistentemente cobrado pelo governo federal para que reduza a taxa de juros. Trouxemos, inclusive, informação há pouco, mais uma manifestação do ministro da Fazenda, Fernando Haddad. Essas movimentações do Federal Reserve podem, de alguma maneira, também ajudar nessa caminhada, porque já há sinalizações de que o Banco Central brasileiro poderá rever a taxa de juros, que atualmente está em 13,75%, e há sinalizações que poderia reduzir já no segundo semestre. Essa é a sua aposta? Sim, Daniel, com certeza. Na verdade, o Brasil começou a fazer o dever de casa antes dos Estados Unidos e antes da Europa. Então, o nosso Banco Central aqui começou a subir os juros antecipadamente, e com isso a gente não teve uma inflação tão alta, tão rapidamente como os países de fora tiveram. Então, na minha opinião, foi um trabalho muito bom, e isso permite o quê? Permite que o Brasil já tenha os juros estáveis há mais tempo, os Estados Unidos só estabilizou os juros agora, né? Então, com isso, a gente pode começar a queda. Os Estados Unidos nem pensam em queda, os Estados Unidos está pensando em alta ainda. Então, acho que nesse caso específico, talvez eles estejam aprendendo com a gente. Mas, de qualquer forma, os juros, a economia, né, mundial, né, ela anda junto, de certa forma. Então, a gente tem Estados Unidos olhando a Europa, vendo o que a Europa está fazendo para não cometer os mesmos erros, a Europa olhando os Estados Unidos, e eles também, de certa forma, acabam vendo o Brasil também acaba vendo eles. Então, um vai aprendendo com os erros dos outros. No nosso caso aqui, específico, a gente tem uma pressão realmente já há algum tempo do governo, que tem uma política econômica de sempre aquecer e trazer benefícios para a economia fique aquecida, e aí a gente consiga, como a China fez agora também, de reduzir os juros, para que a gente possa aquecer a economia, contrair mais empréstimos, a indústria gerar, aí por aí vai. Então, com isso, a gente tem uma pressão agora para o Banco Central aqui começar a reduzir os juros. Agora, o interessante a gente levar em consideração é que o Brasil, hoje, ele teve uma melhora, né, na perspectiva de crédito que o S&P, a agência de classificação de risco do S&P, deu para o Brasil uma melhora de estável para positiva. Era uma coisa inesperada, foi 4h30 da tarde, eu estava olhando o mercado, nessa hora o dólar despencou e a bolsa aqui começou a subir muito rápido, porque existe uma correlação inversa deles, um sobe, outro desce.
em geral, e isso trouxe mais força para que os nossos juros possam cair mais cedo do que o esperado. Então, a gente tem um arcabouço fiscal aprovado, estamos no Senado agora, próximo de ser aprovado, reforma fiscal também já em tramitação. A gente também teve inflação, todos os índices sendo divulgados nos últimos tempos, todos com deflação, ou seja, nossa inflação está caindo cada vez mais, muito mais rápido do que nos Estados Unidos, e principalmente o PIB, semana passada, vindo muito melhor do que o esperado. Ou seja, o Brasil está no momento, com todas essas notícias positivas, o Brasil está num momento muito bom, um momento que propicia, sim, que os juros consigam cair pelo menos um pouco antecipadamente, e isso os relatórios, a própria curva de juros negociada já começa a mostrar que isso vai acontecer, e o Campos Neto já deu aí algumas sinalizações que na semana que vem, quando tiver a próxima decisão de taxa de juros no Brasil, já vai falar um pouquinho quais são as cenas dos próximos capítulos. Pois é um remédio amargo, né? A taxa de juros lá em cima em 13,75, mas que tem surtido resultados, o processo inflacionário em queda, como você bem disse, Rodrigo. Agora, já que você mencionou a Europa, em meio à guerra no leste europeu, qual é o cenário da taxa de juros nos principais países europeus? Muitos também adotaram esse remédio amargo justamente para brecar a alta de preços? Foi um expediente utilizado por várias nações? Com certeza, a Europa, principalmente por causa da guerra, né, Rússia, Ucrânia, que não tem fim, a gente não sabe quando vai acabar, parece que já é uma coisa que faz parte do dia a dia. Uma pena, né, uma guerra fazer parte do dia a dia, e com isso tem uma instabilidade, principalmente das commodities que movimentam o mundo, commodities de energia, principalmente, está falando de petróleo e gás, e todos os países, principalmente os países da Europa, são ou eram muito dependentes da Rússia, e com sanções econômicas à Rússia, a Rússia pode cobrar o preço que ela quiser, então os preços das commodities de energia, principalmente, subiram muito, por isso que as passagens ficaram caras, por isso que tudo ficou mais caro. Eu acho que esse foi um dos principais motivos que fizeram com que a inflação subisse no mundo todo. Porque você tem os preços cada vez mais caros, a indústria fica mais cara, a produção fica mais cara por causa das commodities, a energia, que é uma fonte, né, utilizada, né, em quase todos os negócios. Com isso, ela ficou muito cara. É você contratar, você comprar energia, e com isso toda a produção da cadeia produtiva ficou muito mais cara, e ficando muito mais cara, a inflação sobe, e aí a gente teve essa bagunça no mundo todo. E a Europa, com certeza foi muito prejudicada nesse momento, e com certeza é uma economia que não tem dado resultados muito bons, né? Então, com isso com isso a Europa acabou tendo que subir os juros para poder conter a inflação. A Europa, alguns países já tentaram segurar, mas mostrou que ainda não é o momento, por isso que os Estados Unidos já olhou, né, isso foi tema de discussão, já olhou e falou, não, agora nas próximas decisões a gente vai continuar subindo os juros até que a inflação possa se estabilizar. Então a Europa também é uma grande escola para a gente. Agora, Rodrigo, você comentou sobre o recuo do dólar no dia de hoje, justamente após as divulgações do Federal Reserve, da agência S&P. As pessoas se perguntam, será que é um bom momento para eu comprar dólares? 4,80 é um patamar aceitável para a pessoa investir um valor interessante na compra de dólares, ou você apostaria em outras quedas nos próximos dias? Muito boa pergunta. Eu acho que todo mundo quer saber, né, sobre o dólar, né? Eu acho que o dólar, mesmo que caia, mesmo que chegue a 4,50, ele vai ter um piso aqui, o Banco Central não vai deixar o dólar cair muito, porque para a gente é importante que o dólar esteja valorizado, principalmente pela questão da nossa balança econômica, a gente possa fazer exportações por um preço mais baixo, o Brasil continue sendo um país interessante para o investidor internacional comprar produtos nossos. Então, a gente é um grande exportador de commodities, quanto mais barato as nossas commodities, melhor para a concorrência brasileira, por isso que o dólar vai se manter lá em cima. Mas independente dele bater 4,70, 4,80, 4,50, eu sempre acho que dólar é um ótimo investimento. A gente ter na nossa carteira de investimentos, independente de quanto dinheiro que o investidor que está assistindo a gente tenha, eu acho que na nossa carteira a gente ter uma boa diversificação, e dentro dessa diversificação ter uma fatia de investimentos no exterior ou investimentos em dólar, a gente hoje consegue investir sem precisar ter muito dinheiro, eu acho que sempre vale a pena. Então, qual é o melhor momento?
melhor momento é você começar e você investir aos poucos. Compra um pouco agora, se cair mais, você compra um pouco mais, se cair mais, você compra um pouco mais. Obviamente, dentro, né, de uma boa diversificação, dentro de uma boa cesta, né, de investimentos, mas o dólar sempre é um bom investimento e eu tenho investimentos em dólar, eu acho que todo mundo deve ter sim, com certeza. Vocês não sabem dia de amanhã, muita gente fala que o dólar pode chegar a R$ 7 em algum momento, vai que tem alguma instabilidade aqui novamente, o dólar sobe muito. Poxa, já comprou o dólar, já tem na sua carteira e já está se valorizando. Então, acho que é sempre bom você ter essa diversificação. Quando a bolsa cai, em geral o dólar sobe. Quando a bolsa sobe, em geral o dólar cai. Em geral, não é regra. Então, se você tem investimento em bolsa, tem que ter investimento em dólar também. Porque se o seu investimento na bolsa cair, suas ações caírem, pelo menos você está posicionado em dólar e não está perdendo dinheiro. As perspectivas para a nossa economia com o Rodrigo Cohen, economista que sempre colabora com a gente aqui na Jovem Pan News. Rodrigo, muito obrigado pela participação. Boa noite, por favor, volte mais vezes aqui à Jovem Pan News. Muito obrigado, Daniel. Até a próxima, pessoal. Até a próxima. Boa noite.